Olá, me chamo Valéria Pedroso e estou aqui para apresentar o seminário a respeito do cinema brasileiro. Coloco aqui uma frase que marca muito essa história do cinema. Uma câmera na mão e uma ideia da cabeça, do diretor Glauber Rocha. Mais tarde a gente vai entender melhor por que dessa frase. Então eu inicio com uma linha do tempo, que vai desde os anos 1898 à década de 2000. Então, entre 1898 e 1930, há o começo e a era de Hollywood. Acontece a primeira exibição do filme no Rio de Janeiro e após a Primeira Guerra Mundial, a indústria é dominada por filmes americanos. Entre 1930 e 1960, ocorre a industrialização e a chanchada. Há um investimento em produções baseadas na literatura e o gênero chanchada faz muito sucesso entre o público. Nos anos 60 e 80, surge o cinema novo e a Embrafilme. Influenciado pelas vanguardas europeias, surge o cinema novo e a criação de uma fundação estatal. Nos anos 80 e 90, ocorre a Era Collor. Após o surgimento de fitas cassetes e a instabilidade do governo Collor, o cinema brasileiro entra em crise. Nos anos 90 e 2000 e posteriormente, ocorre a retomada e após a retomada. É criada a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que fomenta o cinema brasileiro. Então, voltamos desde o comecinho. Então, o cinema nasceu em 1885, numa exposição na França, realizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, e era um curta de 45 segundos. E só após alguns meses, em 1896, a primeira exibição de um vídeo no Rio de Janeiro, incentivada pelo belga Henri Paillet, que expôs 8 filmes, cerca de 1 minuto cada. Apenas a elite do Rio participou dessa sessão. E o cinema deu o seu primeiro passo nacionalmente em 1898 com a gravação da Baía de Guanabara, feita pelo italiano Afonso Segreto. Infelizmente, as imagens não existem mais, o que a gente tem é apenas registros de que esse filme aconteceu. A partir de 1907, o cinema começou suas atividades com dificuldade, mas são gravados filmes como Os Estranguladores, de 1908, e O Crime dos Banhados, de 1914, que é considerado o primeiro filme de ficção brasileiro. Os filmes de ficção eram chamados de posados, e os filmes dublados por trás das telas eram chamados de cantados. Vai lembrar que na época não tinha cinema falado ainda, então esse som ele não era vinculado com o vídeo. Então por isso que eles gravavam o som depois de gravarem as câmeras. Após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918, a produção cinematográfica europeia entra em crise e no Brasil diminui sua produção nacional. Então os filmes de Hollywood dominam as salas de cinemas, que na época não pagavam taxas alfandegárias no Brasil. E em 1921 é criada a primeira revista sobre cinema, chamada Cena Muda, que foi uma revista muito importante, foi a primeira revista brasileira a falar sobre cinema, sobre a cultura do cinema, sobre a própria era de Hollywood. Até a gente pode ver, então, nessa edição, que a gente tem uma atriz bem conhecida na época, que era a Baby Daniels. Surge o som e a indústria. Entre 1930 e 1940, surge o cinema falado americano e, posteriormente, brasileiro. Os filmes tinham uma grande influência dos filmes hollywoodianos, que ainda na época não pagavam taxas de alfândega. Também surgem muitos investimentos e publicidades na área, e o cinema ingressa em uma indústria própria. É criado o primeiro grande estúdio, chamado Cinédia, que produz diversos filmes como Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval, Limite, Gangue Bruta, etc. Apesar da existência de uma indústria brasileira, a maioria dos filmes existentes nos cinemas eram americanos. Outro grande estúdio que faz sucesso é a Veracruz, que apesar de ter existido apenas 5 anos, mudou a história do cinema brasileiro com a sua modernidade, especialmente em equipamentos. Desse estúdio surge o filme O Cangaceiro, de 1953, e apresentou para o Brasil o futuro grande ator Amácio Mazzaropi. A partir dos anos 40 surge o gênero chanchada,
que se tratava de filmes cômicos, musicais, de baixo orçamento. Embora a crítica não gostava desse estilo de filmes, as chanchadas faziam sucesso entre o público e delas saem grandes clássicos como Carnaval Atlântida, Nem Sansão nem Dalila e Matar do Correr. Cinema novo. Influenciado pelos movimentos vanguardistas, neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague, com um cunho político e social, surge o cinema novo. Com o bordão Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, de Glauber Rocha, esta fase do cinema brasileiro buscava renovar o cenário e valorizar a cultura nacional. A estética da fome foi um conceito criado por Glauber que descrevia o objetivo do movimento, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Ele fala isso no seu manifesto em 1965. Os filmes mais importantes dessa fase foram Vidas Secas, Os Fuzis, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Macunaíma e Os Herdeiros. A censura em Embrafilme. Em 1964, há o golpe militar no Brasil. Em 1968, a AI-5, onde a censura à cultura é institucionalizada. Um ano depois surge a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que buscava financiar as produções e abranger o mercado brasileiro, pelo menos os quais eram aprovados pela ditadura. Filmes baseados na literatura brasileira, cômicos e muitas vezes eróticos fazem sucesso, como Dona Flor, Seus Dois Maridos e Os Trapalhões. Em oposição à censura surge o movimento Cinema Marginal, de 1968 a 1973, que tinha como objetivo trazer o marginal como herói da narrativa. Dessa fase, os filmes que se destacam são O Bandido Luz Vermelha e Matou a Família e Foi ao Cinema. Pós-ditadura. Nos anos 80, há uma popularização do videocassete, o que fez com que o cinema nacional entrasse em crise. A situação econômica do Brasil estava em decadência e não havia recursos para cineastas brasileiros se destacarem. Com novos desafios, surgem novos audaciosos, dentre eles podemos citar Sérgio Bianchi, Emmanuel Pena, André Klotzel, Leon Hirstman, com Eles Não Usam Black Tie, e Eduardo Coutinho, com seu documentário Cabra Marcado para Morrer. O cinema piorou durante o governo Collor, a Embrafilme encerrou suas atividades e no ano do impeachment, 1992, somente 3 filmes brasileiros foram lançados. A retomada. A criação da Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual por parte do governo de Itamar Franco, em 1993, e a Lei do Audiovisual que permite o investimento em produções cinematográficas com o abatimento do imposto de renda. Nesse momento, a retomada do cinema brasileiro, que coloca o cinema nacional como uma das grandes indústrias cinematográficas do mundo. Nesse período, há grandes produções como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, O Que é Isso, Companheiro, Central do Brasil, O Alto da Compadecida e Cidade de Deus, que marca o fim desse período com a indicação a 4 Oscars. E o que veio depois? A partir de 2003, inicia o período de pós-retomada, desta vez com o cinema muito mais consolidado, com grandes produções do estúdio Globo Filmes. O Brasil tem destaque no cenário internacional, em especial nos grandes festivais, e há muitas produções populares de comédia que conquistam a população majoritária do país. Dessa fase podemos destacar Carandiru, Tropa de Elite, Nosso Lar, Minha Mãe é uma Peça, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e Que Horas Ela Volta. Vale lembrar que essa fase ela ainda está em andamento, ela não terminou, então boa parte dos filmes que a gente encontra hoje, eles são pós-retomada. E o que vem agora? Então, aqui eu trouxe 4 filmes mais recentes. O primeiro, à esquerda, é Marighella, à sua direita é Aquários, à sua esquerda embaixo é Bacurau e à direita embaixo é A Vida Invisível. Então, com as plataformas de streaming, há uma democratização na produção e propagação de produções cinematográficas. Muitas delas são destaques em festivais afora. Com novos desafios, formam-se novos cineastas, dessa vez muito mais digital e provocador, e com novas ideias que precisam apenas de uma câmera na mão. E por fim, as referências que eu utilizei para a construção desse seminário. Eu busquei com esse seminário mostrar um pouquinho da história do cinema brasileiro, de uma maneira pontual, porque vale lembrar que são mais de 100 anos de história, e com certeza faltou coisas a se abordar ou aprofundar.
mas aqui o objetivo era realmente trazer esse olhar amplo, desde o começo da história do cinema no Brasil, como isso se desenvolveu e como esse cinema está hoje e estará no futuro. Muito obrigada pela atenção.